No início, se pensava que a Covid era uma doença em que a pessoa tinha febre, tosse e falta de ar. Com o tempo, mais informações foram sendo descobertas e hoje em dia se sabe que essa doença pode dar muito mais sintomas. Olá pessoal, meu nome é Charles, sou médico e hoje nós vamos falar sobre os sintomas da Covid-19. Como essas informações nem todas as pessoas sabem, sugerimos que vocês compartilhem esse vídeo e também gostaríamos de pedir a vocês que deixem a sua avaliação aqui no vídeo. Deixem o seu like ou o seu dislike. Você já está inscrito aqui no canal? Aproveita para se inscrever e para ativar as notificações. Também é muito importante se você puder deixar algum comentário aqui abaixo, alguma crítica ou alguma sugestão. Quais são os 11 sintomas da Covid-19 que você precisa saber? Bom, antes de a gente começar a falar dos sintomas, é importante que você saiba que a Covid-19, uma pessoa pode ter essa doença e não ter nenhum sintoma. Por isso, se a pessoa apresentar qualquer um dos sintomas que nós vamos falar aqui, pode ser apenas um sintoma, isso pode significar que ela já está com a Covid-19, justamente pelo fato de essa doença poder acontecer sem nenhum sintoma. E se a pessoa já tinha um desses sintomas há mais tempo? Vamos dizer que uma pessoa já tem tosse há 6 meses. Como ela pode saber se ela está agora com Covid? Uma pessoa nessa condição, ela precisa observar o caráter da tosse, ela precisa ver se a tosse vai piorar. Vamos dizer que essa pessoa tinha uma tosse seca e a tosse começou a ficar com catarro. Houve uma mudança dessa tosse, essa tosse piorou ou a tosse ficou mais frequente. Nesse caso, isso pode indicar que essa pessoa está com a Covid-19. Vamos agora enumerar, vamos agora apresentar os 11 sintomas da Covid-19 que você precisa saber. O primeiro deles é a febre. Mas, doutor, o que é febre? Bom, nós precisamos explicar isso aqui. A febre é considerada quando a temperatura axilar, quando a temperatura medida embaixo da axila é maior do que 36,7 graus Celsius no início da manhã, que é o período do dia em que a temperatura do corpo humano está mais baixa. E também é febre quando a temperatura axilar, medida embaixo da axila, está maior do que 37,2 graus Celsius no final da tarde, que é o período do dia em que a temperatura do corpo humano está mais alta. E nos outros horários, doutor? Nos outros horários, nós podemos considerar uma temperatura intermediária entre essas duas. Por exemplo, nós podemos considerar febre quando a temperatura axilar está maior do que 37 graus Celsius. Como é que a pessoa pode sentir essa febre? Tem pessoas que sentem apenas calafrios, elas sentem apenas tremores de frio. Elas não sentem aquele calorão, aquela sudorese, o corpo suando, vermelho, quente. Não, apenas elas sentem um tremor de frio ou um calafrio. Isso pode indicar que ela esteja com febre. É importante que ela meça a temperatura nesse momento. Uma pessoa pode ter Covid-19 e no início essa pessoa pode ter apenas febre. Qual é o outro sintoma que a Covid-19 pode apresentar? A tosse. Essa tosse da Covid-19 pode ser tanto seca como produtiva. Nós chamamos de produtiva aquela tosse que tem catarro. Então, na Covid-19, essa tosse pode ser seca ou pode ser produtiva. Pode ser uma tosse que só aparece de noite ou uma tosse que aparece só de dia.
Qual é o outro sintoma que aparece na Covid-19? Desconforto ou dor na garganta. A pessoa pode sentir que a garganta apenas está arranhando, que ela sente um desconforto para engolir, ela tenta engolir um pouco de saliva e sente algo desagradável, um leve desconforto. Nem sempre é aquela dor exuberante que não permite, que fica ruim até de falar, fica ruim de engolir um gole de água. Nem sempre é assim, pode ser apenas um leve desconforto. O que mais que a Covid-19 pode apresentar? A pessoa pode apresentar um cansaço, uma fadiga, uma falta de disposição, uma falta de vontade para fazer as coisas. A pessoa costumava ter energia, ter uma disposição e naquele dia ela está mais cansada, mais indisposta. Isso pode ser Covid, principalmente se você teve contato com pessoas que você hoje sabe que elas estão com Covid ou se você teve contato com pessoas suspeitas. Porque o cansaço é uma queixa comum, é um problema comum, nem sempre vai ser Covid. E pode ser Covid, nem sempre vai ser essa doença, mas é importante você ficar em observação. Se você tiver dúvidas, procure uma avaliação médica. Outro sintoma possível são as dores no corpo, que podem ser dores musculares, podem ser dores articulares, podem ser dores ósseas, podem ser dores em várias partes do seu corpo. Se você não tinha essas dores e essas dores começaram a aparecer, isso pode ser Covid. E a pessoa pode me perguntar, doutor, mas eu já tenho dor nas costas faz 3 meses. Bom, o que você precisa ficar atento é mesmo que nós falamos a respeito da tosse. Se essa dor começar a piorar sem motivo algum, sem um motivo aparente, isso pode ser Covid. Outro sintoma que pode aparecer na Covid é a dor de cabeça, cefaleia. Uma dor de cabeça que você não costumava ter e que de repente apareceu, começou a lhe incomodar. É preciso ficar atento que se nós usamos alguns tipos de máscaras, algumas máscaras apertam muito a nossa cabeça. E o uso dessas máscaras pode trazer uma dor de cabeça no final do dia. De tanta pessoa usar aquela máscara apertada no rosto, a cabeça pode começar a doer. Então é importante que a gente não confunda essa dor que dá no final do dia com a dor da Covid-19, dor de cabeça ligada à Covid-19. Mas é claro que se for uma dor diferente, um pouco mais forte daquela dor que você sente depois de usar a máscara, fique atento, isso pode ser Covid também. Outro sintoma que pode aparecer na Covid é a falta de ar, também chamada de dispneia ou dificuldade para respirar. Pessoas que têm asma, problemas no coração, costumam ter isso, mas se a pessoa não tem asma, não tem problema de coração e começa a sentir falta de ar, isso pode ser Covid. E se a pessoa já tinha asma, já tinha problemas no coração? Bom, tem que ver se essa falta de ar, se essa dificuldade de respirar está aumentando, começou a aumentar hoje ou já faz 2 dias que essa dificuldade está maior, isso pode ser Covid. Outro sintoma que pode aparecer na Covid é a diminuição do olfato e do paladar. Isso não é um sintoma exclusivo de Covid, isso pode aparecer em outras doenças. Mas, por exemplo, na gripe, esse não é um sintoma comum. Então, se a pessoa começa a apresentar diminuição do olfato, diminuição do paladar, isso nos dá assim nos leva a uma suspeita maior de Covid. Nós não podemos fechar o diagnóstico, nós não podemos ter certeza que é Covid, mas isso nos leva a uma suspeita maior. Outro sintoma possível na Covid é o nariz fechado, a congestão nasal ou o nariz correndo. Esse é um sintoma comum de resfriado, mas pode, em alguns casos, aparecer na Covid-19. Então fique atento, se o seu nariz começar a correr, se o seu nariz começar a ficar entupido, isso pode ser um início de Covid. É claro, pode ser um início de resfriado comum,
mas você precisa ficar atento, principalmente se você está em algum grupo de risco, se você é idoso, se você está com obesidade, com diabetes, com doenças do coração e outras condições de saúde que levam a um aumento da chance de uma Covid grave. Nós acabamos de gravar um vídeo, nós colocamos aqui um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Outro sintoma que pode aparecer na Covid é a náusea ou vômito. Então, nem toda náusea e vômito vão nos levar a pensar que a gente comeu uma comida estragada ou que a gente está grávida. Náusea e vômito pode ser um sintoma inicial de Covid. E esse sintoma de náusea e vômito pode vir acompanhado de uma diarreia. E diarreia é outro sintoma possível de Covid-19. A Covid-19, em alguns casos, não é na maioria, mas em alguns casos, ela pode começar com uma diarreia. A pessoa começa a ir ao banheiro diversas vezes, aquelas fezes pastosas ou fezes líquidas, aquele desconforto abdominal associado, essa diarreia iniciando, pode estar relacionado a alguma coisa estragada, pode ser que a pessoa comeu demais, combinou mal os alimentos, mas isso também pode ser Covid. Esses 11 sintomas que nós apresentamos aqui não são os únicos sintomas possíveis da Covid-19, mas são 11 sintomas importantes. Eles foram listados pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e foram escolhidos por causa da base científica que há por trás deles. Há mais evidências científicas comprovando que esses são os sintomas mais importantes. Mas isso não quer dizer que esse conhecimento não seja aperfeiçoado com o tempo. Mais pesquisas estão sendo feitas, daqui a pouco outros sintomas podem ser aliados a esses que foram apresentados aqui, ou alguns desses podem ser trocados por outros sintomas mais importantes. Se você tiver algum desses sintomas, principalmente se você já está há 2 ou mais dias com algum desses sintomas que você não costumava ter, ou se você já tinha um desses sintomas e já fazem 2 dias que esses sintomas pioraram, nós sugerimos que você busque orientação médica, busque realizar uma consulta médica em um serviço de emergência ou um serviço de pronto atendimento. Pessoal, nós já preparamos vários vídeos sobre Covid-19. Um deles eu gostaria de destacar, que é esse aqui, sobre as 30 atitudes para se evitar a Covid-19. É um vídeo muito interessante, mas nós também temos outros vídeos aqui no canal. Nós vamos deixar aqui essa playlist para você assistir mais alguns vídeos sobre esse assunto. Muito obrigado por você assistir.